Bom dia, mais um domingo, se aproximando do final do mês e do final do ano. Hoje, nossa reflexão é com a frase que já foi postada. Para avançarmos pela vida de forma harmônica, com as pessoas devemos desenvolver a autoestima, a capacidade de admitir erros, a responsabilidade de assumir nossos atos e, acima de tudo, a aceitação incondicional dos outros. Às vezes, quando a gente fala sobre a dificuldade das pessoas, né, de fazer as coisas, ou viver numa tristeza, ou no próprio inconformismo, eu escuto as pessoas perguntarem assim, mas isso é autoestima? Então eu vou dizer o seguinte, tudo tem a ver com autoestima. Tudo. O que é ter autoestima? Tá? Ter autoestima é a capacidade de você viver bem, como está dizendo a frase, consigo mesmo. Autoestima representa que eu gosto de mim. Então, às vezes as pessoas não percebem que elas agem de uma maneira que elas não gostam delas. Quando nós fazemos algo que nos entristece, quando nós vivemos com preocupações excessivas, ou quando de repente a gente se auto-sabota, né? Tudo isso representa que eu não gosto de mim. E quando eu não gosto de mim, significa que a minha estima está baixa. Significa que pouco eu percebo quem eu sou, pouco eu percebo o que eu preciso e pouco eu conheço daquilo que são minhas necessidades, das minhas dificuldades para poder viver bem consigo mesmo. Autoestima é viver bem consigo mesmo. Autoestima é ter a capacidade de viver independente das situações. Autoestima é estar bem, não importa onde, como. Autoestima é estar protegido diante de todas as dificuldades. Parece simples? Nós podemos transformar tudo isso em simples à medida que nós vamos percebendo os nossos movimentos e vamos aprendendo sobre nós mesmos. Interessante que as pessoas gostam de aprender sobre o outro, né? Mas a vida é um exercício contínuo de aprender sobre si. Nas situações eu me vejo, nas situações eu me reconheço. As situações mostram aquilo que eu consigo, as situações mostram aquilo que eu ainda não sei resolver e preciso estar atenta para aprender a resolver. A perceber o que elas significam para mim, os pontos nossos que são os nossos gatilhos. Então, a vida é um exercício constante de autoaprimoramento. Então, o autoconhecimento é um autoaprimoramento. E à medida que eu vou vivendo bem comigo, a minha estima naturalmente sobe. Então, voltando lá para o meu comecinho, e eu estou falando porque muitas pessoas, quando você está dizendo das dificuldades, a pessoa fala, mas isso é autoestima? Eu vou dizer o seguinte, na verdade repetindo, tudo tem a ver com autoestima. Tudo. Porque se eu não sei viver bem comigo, onde está a minha estima? Se os problemas eu reconheço como maiores do que eu sou, onde está a minha estima? Se as dores eu transformo maiores que impedem a nossa vida, aonde está a minha estima? Então tudo tem a ver com autoestima. Acho que essa é a principal e única palavra que vai ficar no dia de hoje como reflexão para hoje, para amanhã, para todos os dias, para todas as semanas, para todas as horas. Como anda minha autoestima? O quanto eu estou vivendo em harmonia comigo mesmo e o quanto eu tenho a consciência de que minha desarmonia não depende do outro, depende de como eu aceito ou não as situações. Do quanto no viver bem com o outro é entender que o outro é como ele é, da forma que ele é e da forma que ele pode. E que da mesma maneira cada um de nós é como é. E muitas vezes quando o outro quer impor algo para nós, o que nós gostamos de falar? Mas eu sou assim. Eu sou assim. Esse eu sou assim tem a ver com autoestima. Entender que o outro é daquele jeito e que não vai ser como queremos, é a autoestima dele, é a vida dele, é a realidade dele. Então, nessa manhã de domingo, finalizando o mês de dezembro,
se preparando para a entrada do novo ano que tanto esperamos, né? Como se o ano novo fosse mudar tantas coisas na nossa vida. Na verdade, pode até mudar um monte de coisa na nossa vida a partir do momento que nós saibamos lidar com o novo ano. Então vamos finalizando dezembro, né? Porque só vou ver vocês na reflexão de janeiro, já pensando como está a minha autoestima, como eu posso melhorar, como eu posso viver em harmonia comigo. E, acima de tudo, como eu posso viver em harmonia com todas as pessoas, independente do que elas fazem e independente do que elas são. Porque o que importa é entender que, pela minha vida, o único responsável sou eu. E que ninguém vai cuidar da nossa existência. Que ninguém tem o poder de mudar a nossa existência. De que ninguém pode trabalhar esse crescimento, aprimoramento, porque é individual, pessoal, é a lição de casa diária, é a lição de todos nós. Excelente domingo.